Expressão Líder, que saudade de você. A Rádio Capital e o canal YouTube Eli Correia Oficial. Temos a capa de hoje? Rádio Capital e canal YouTube Eli Correia Oficial apresentam Eli Correia. Que saudade de você. Que saudade de você. Meu nome é Elisângela e eu tenho 42 anos de idade e sou de São José dos Campos. Eu nasci numa família simples. Meus pais eram de Santo Antônio do Pinhal. Meu pai veio de uma família também simples. E pelo que eu sei, ele tinha mais 7 irmãos. Não sei com certeza se eram 7 ou um a mais ou a menos, porque eu não conhecia a todos, infelizmente. Ele, meu pai, perdeu os pais muito cedo. Então cada filho tomou o seu próprio rumo na vida, digamos assim. Mas nunca eles se esqueceram. Muito ao contrário. Lembro-me muito bem de todas as vezes que o meu pai me falava sobre seus irmãos, irmãs e sua mãe. Eu via que os seus olhos enchiam-se de água e ele falava com muito orgulho da família. Porém, nós de casa nunca tivemos contato com eles, pois, como eu disse, cada um seguiu sua própria história, principalmente depois da partida de meus avós, dos pais deles. Falando da minha mãe, os dois se conheceram e se casaram em Santo Antônio do Pinhal. E enquanto eles viveram ali, eles tiveram meus 2 irmãos mais velhos, o Robson e a Silvana. Quando os meus irmãos ainda eram crianças, eles vieram de Santo Antônio do Pinhal, mudaram para São José dos Campos para tentar melhorar de vida. E logo meu pai conseguiu emprego de vigilante pela Prefeitura de São José. Eles foram morar nos fundos da casa de meus avós, pais da minha mãe, e foi aí que eu nasci. Aos 5 anos de idade, meus pais se mudaram para a casa própria deles, que então, com muito esforço do meu pai e a ajuda do meu avô, eles conseguiram comprar em um bairro da cidade, mas ainda, mesmo assim, perto da casa dos meus avós. Quer dizer, muito esforço do meu avô, do meu pai, conseguiram comprar uma casa perto dos meus avós. Essa casa ficava ao lado da casa do meu tio Antônio, o único irmão do meu pai que teve convívio com a gente, pois ele também veio para São José dos Campos e conseguiu trabalho na prefeitura. Aliás, acho que foi ele que conseguiu colocar o meu pai lá dentro da prefeitura também. Então ali, em São José dos Campos, vivemos por muitos anos. Meus irmãos e eu crescemos admirando o nosso pai. Afinal de contas, ele era um paizão, o melhor pai do mundo. Sempre muito bem-humorado. Independente da situação que estivesse enfrentando, ele estava sempre... achava um jeitinho de sorrir, achava um jeitinho de se divertir. Quando ele se casou com a minha mãe, ele já era viciado no álcool. E apesar de alcoólatra, meu pai nunca desrespeitou minha mãe e nem a nós. Muito pelo contrário, quando ele bebia, ele ficava melhor ainda. Ele era muito melhor do que ele já era. Minha mãe teve que enfrentar uma baita luta para tirar meu pai do bar, pois ele, quando não estava de serviço, ficava no bar bebendo e voltava para casa alcoolizado. E é aí que a minha mãe brigava demais com ele. Mas acreditem se quiser, a briga quem fazia era só a minha mãe, porque ele, meu pai, não abria a boca para nada. Ele chegava, dava razão para ela, tomava o seu banho e ia dormir. Deixava muitas vezes a minha mãe falando sozinha. Quando tinha festas em casa, era uma verdadeira loucura. Ele aproveitava para beber mais ainda com meus tios por parte de mãe. Mas quando todos iam embora, lá estava minha mãe novamente, gritando, berrando com ele. Às vezes o coitado até apanhava da minha mãe. Não, é verdade, minha mãe muitas vezes batia no meu pai.
Mas ele seguia sem abrir a boca. No dia seguinte, era como se nada tivesse acontecido. Assim, fomos crescendo e levando nossas vidas. À medida que os meus irmãos e eu crescíamos, íamos sendo instruídos pelo meu pai para estudar, trabalhar. Ele nos ensinava a ser honestos, a termos bom caráter. Meu pai sempre foi o nosso maior exemplo, fora o álcool. Ele nos inspirava a lutar para conquistar as nossas coisas. Voltando um pouco no tempo, aos 6 anos, eu fui acometida de meningite bacteriana tipo B. Essa doença é muito grave. Em 40% dos casos, ela é letal. E em outros casos, ela deixa sequelas. Imagina naquela época, 1988, eu fiquei internada 16 dias no hospital, isolada de todo mundo, todos os aparelhos ali ao meu redor, toda aparelhada entre a vida e a morte. Meu pai conta que em determinado dia, o médico os chamou e disse que era para que se preparassem, porque eu não teria chances de sobreviver. Eu não teria chances de viver. E se viesse a viver por um milagre, disse o médico, com certeza eu ficaria com sequelas terríveis, a ponto de perder minha capacidade mental e, consequentemente, uma série de coisas que me incapacitariam para ter uma vida normal. Foi o que os médicos disseram para o meu pai, para meus pais. Olha, ela não tem chance de sobreviver, mas ainda que por milagre sobreviva, ela ficará com sequelas terríveis, a ponto de eu perder a minha capacidade mental. Nesse dia, bateu um desespero em meus pais. Tamanha era a dor que sentiram. Minha mãe estava inconsolável. Não tinha o que a consolasse, enquanto meu pai chorava igual uma criança, sendo amparados pelos meus avós que ali estavam com eles. O médico falou, ela não tem chance de viver, e se conseguir por milagre sobreviver, vai ter sequelas gravíssimas para o resto da vida. Sequelas mentais. Meu pai, ao chegar em casa, vindo do hospital, entrou em seu quarto, fechou a porta, dobrou seus joelhos ali na cama, e ali ele fez uma oração que nunca tinha feito antes. Nessa época, meus pais eram católicos, mas nem igreja frequentavam. Diziam que eram católicos, mas nem igreja frequentavam. Era por ser apenas, católicos, mas sem seguir religião. Mas meu pai, na minha situação lá no hospital, praticamente desenganada, ainda que eu sobrevivesse, teria sequelas terríveis. Então meu pai entrou naquele quarto. Ali, ele não era um católico fervoroso, ele não era um católico praticante, mas tinha muita fé em Deus. E naquele momento que ele pediu tanto para que Deus viesse, fizesse o milagre, salvasse a sua filha, a caçulinha, como diziam eles sobre mim, a caçulinha. Nesse momento da oração, meu pai conta que uma luz tão resplandecente, uma luz invade o quarto. Ele ali trancado no quarto de casal, ele ajoelhado, rezando por mim, que Deus viesse e fizesse o milagre. Nessa hora, uma luz tão resplandecente invadiu o quarto. Era tão forte que mal ele conseguia abrir os olhos. Essa luz foi se transformando de repente, e de repente ele olha e enxerga uma bola de fogo na frente dele. Ele está em oração,
abalado com o que o médico disse a meu respeito, que eu era um caso praticamente perdido. Ele chega, embora católico não praticante, tinha muita fé em Deus, começa a orar, e nisso, uma luz tão forte, no centro dessa luz, uma bola de fogo, e dentro dessa bola de fogo, um ser com asas. Imaginem aquela luz iluminando o quarto, invadindo o quarto. No centro da luz, uma bola de fogo. E nesta bola de fogo, um pequeno ser com asas. Aí o meu pai viu, é um anjo. E esse anjo diz para o meu pai: não se preocupe, porque essa enfermidade não é para a morte. Ela vai crescer, ela vai dar testemunho do Senhor e ela será muito feliz. Então não chore, não se desespere, ela vai sobreviver. Um anjo então acabou de anunciar aquela luz resplandecente, aquela bola de fogo. Aquele anjo no centro dessa bola pede a ele: calma, não se desespere, essa enfermidade não vai matá-la, não vai levá-la à morte, ela vai crescer, vai dar testemunho do Senhor, ela será muito feliz. Atônito, nesta hora em que ele ouviu aquele anjo falando de dentro daquela bola de fogo, envolvido por aquela luz, papai cai no chão. Papai caiu no chão e chorava, e agradecia a resposta de Deus sobre o milagre que tanto ele pediu. A resposta veio: não se preocupe, não se desespere, a menina não vai morrer. Ele chorava. Meu pai conta que saiu do quarto e abraçou a minha mãe. E a partir daquela hora, ele tinha certeza de que eu voltaria para casa e ficaria bem. Pois bem, assim foi. Contrariando os médicos, surpreendendo os médicos, eu voltei para casa sã e salva. Os médicos não acreditavam. Primeiro, por eu ter sobrevivido. Segundo, por eu não ter tido sequelas. Sem absolutamente nenhuma sequela, Deus cumpriu o que disse para o meu pai naquele momento, através daquele anjo. Quando eu tinha 13 anos, meus pais adotaram mais um filho, meu irmão Rodrigo. Chegou para iluminar a casa, deixar nossas vidas ainda mais felizes. Era um sonho que ele realizava para minha mãe, que sempre quis adotar um filho. Os anos se passaram e quando eu fiz 15 anos, eu conheci um menino chamado Elvis. Elvis tinha 16. Ao olhar para ele, logo nos apaixonamos. Ele e eu sentimos a mesma coisa, amor. Ele era parente de um novo vizinho que havia se mudado ali do lado de casa. Logo começamos a namorar escondidos, porque nessa época minha mãe não deixava namorar. Ela e minha irmã brigavam muito. Todos os dias tinha briga em casa porque minha mãe não sabia lidar com a nossa juventude. E minha irmã dava muito trabalho. Meus irmãos e eu éramos tranquilos, mas ela só por Deus. Essa minha irmã só por Deus. Quando completamos, eu e esse rapaz, 7 meses de namoro escondido, eu sinceramente não soube lidar com a situação. Muito nova, imatura, não conseguia enfrentar a minha mãe. Então, quando eu viajei nas minhas férias e retornei, o Elvis já não vinha mais me ver. E acabamos assim, sem comunicação. Naquela época não tinha celular, então tudo mais difícil. Os anos se passaram e nós nunca mais nos vimos. Meus irmãos, logo que encontraram alguém, se casaram. Meu irmão, aos 19 anos, casou.
A minha irmã também, pouco depois do meu irmão se casar, ela também arrumou um namorado, engravidou dele e se casou. Ambos vivem bem e estão juntos até hoje. E eu? Bom, o tempo passou, eu conheci um rapaz que em um ano a gente se casou. A pressa foi tanta, a pressa de se casar, a pressa era mais por causa da nossa mãe, sabe? Ela não ajudava, ela não sabia lidar e nem se comunicar com a gente. Então, primeira oportunidade que eu tive, eu resolvi sair de casa me casando. Porém, não tive a mesma sorte que os meus irmãos. Meu casamento, desde o primeiro dia, foi um casamento turbulento. Aos poucos eu fui descobrindo que me casei com uma pessoa doente. Era uma pessoa narcisista, de dupla personalidade, e me fazia muito infeliz. Sim, fui me mudando, perdi laços de amizade. Minha família não aceitava ele, e nem o meu pai. Meu pai, coitado, tinha pena de mim e via que eu não era feliz ao lado desse homem. Mesmo assim, eu vivi infeliz 14 anos com ele e tive minhas 2 filhas gêmeas. E fui empurrando com a barriga, aguentando o quanto pude. Mas chegou o momento que as minhas filhas estavam chegando na adolescência. Foi então que eu pedi a Deus que me ajudasse com o divórcio. Sabe, ele ameaçava muito, ele ameaçava demais. Então só mesmo por Deus que ele viesse e ajudasse, que acontecesse a separação e o divórcio sem violência. Eu fiquei 14 anos nesse casamento que não era um casamento, era uma tristeza. Foi então que pedi a Deus e assim Deus fez. Nessa época eu já era cristã. Desde muito jovem eu procurei um caminho para seguir, apesar dos meus pais não me ensinarem sobre esses caminhos. Deus cumpriu o que disse para o meu pai. E eu virei uma pessoa que dava testemunhos do Senhor Jesus e fiquei fiel aos meus princípios. Só não estava feliz por causa do péssimo casamento que eu fiz. Então, em uma noite, eu ouvi uma voz que ele estava me libertando daquilo. E senti que era Deus falando comigo. E no dia seguinte a isso, meu ex-marido veio até a mim, até então marido, pediu o divórcio. E pouco tempo depois, foi embora do país. As meninas e eu ficamos radiantes com isso. Era a melhor coisa que podia acontecer em nossas vidas. Agora sim, iríamos ser felizes, somente nós 3. E isso foi em 2014. Falando do meu pai, em 2006, na véspera de Natal, meu pai sofreu um infarto, véspera de Natal, e veio a óbito. Teve que ser operado às pressas. Foi uma noite interminável para os meus irmãos, minha mãe e eu. Ali, quem cuidou dele no hospital foi um enfermeiro que era pastor de igreja. Meu pai ali virou cristão a partir daquele dia. Parou de beber, parou de fumar, se batizou e ficou fiel aos princípios da igreja. O médico tinha dado 3 meses de vida para ele, porque ele ficou com apenas 40% do coração funcionando. Mas o que seriam 3 meses durou 12 anos. E sempre da mesma maneira, levando tudo com bom humor, com muito bom humor em tudo que falava, em tudo que fazia. E durante esse período, ele conseguiu reencontrar os seus irmãos. Foi visitar a família dele em Santo Antônio do Pinhal, lamentou pelas perdas que ele teve, mas ele pôde viver tudo isso que sempre quis, já que ele havia se aposentado por invalidez e seguia a vida dessa forma. Quando então eu me divorciei, ele foi a pessoa que ficou mais feliz no mundo. Ele olhava para mim e dizia que eu ainda ia ser feliz, porque Deus tinha falado para ele. Deus havia falado para ele que eu ainda seria feliz. E na Copa do Mundo de 2014, meu pai ficou tão decepcionado com o Brasil que dava para ver como ele tinha se chateado com a situação que vivemos. Ele não acreditava que o Brasil tivesse perdido de 7-1.
Estávamos reunidos na sala da casa, dele, quando ele disse: que pena, eu não vou ver mais o Brasil ser campeão, porque na próxima Copa eu não vou estar mais aqui com vocês. Que pena, e ainda perder dessa maneira para a Alemanha, não é possível. E lembro-me que a gente brigou com ele: para com isso, pai, deixa de falar besteira, o senhor vai estar aqui na próxima Copa, na outra Copa, e ainda vai ter muita Copa para o senhor estar com a gente. Natal de 2017. Mesmo período, Natal de 2017, ele sofre outro infarto. E nesse dia, ele sofreu mais 4 vezes parada cardíaca. E foi reanimado. E mais uma vez estávamos no hospital reunidos pedindo a Deus pela vida de papai. A minha mãe ainda brincou com ele: você não morre, hein, homem? Você não morre, brincando. Não, ela falou assim: vê se você não morre no Natal, hein, homem? Vê se você não morre no Natal. Uma brincadeira que, na verdade, não foi tão legal assim. Mas mamãe, brincando, falou: ó, você não faz arte de morrer no Natal, estragar o Natal da gente. Brincadeira. As semanas seguintes, nós nos revezamos para dormir com ele no hospital, e enquanto ele se recuperava. Em uma dessas noites, foi eu que fiquei com ele. Me lembro como se fosse hoje. Ele me olhou bem dentro dos meus olhos e me disse com lágrimas: filha, você vai ser muito feliz ainda. Deus me falou, filha, o homem que ele preparou para você vai te tratar como uma verdadeira princesa. Deus falou comigo, Deus falou que está preparando um homem para você, minha filha, que vai te tratar como uma rainha. Nessa hora eu segurei o choro e disse: pai, eu já sou feliz, minhas filhas e eu somos muito felizes agora. Eu queria que ele ficasse tranquilo, não pensasse nisso, até porque eu já havia decidido não ter mais ninguém na minha vida. Em março de 2018, às 3 horas da manhã, eu recebo a pior ligação da minha vida. Meu paizinho, havia partido. E dessa vez não conseguiram reanimá-lo. Corri para o hospital e ainda peguei ele quentinho em cima da maca. E eu gritava para os médicos e enfermeiros: façam alguma coisa, façam alguma coisa, ele está quentinho ainda, tentam reanimá-lo, tentam trazer ele de volta, olha, ele está quentinho ainda, ele está quentinho, façam alguma coisa. Mas eles, médicos e enfermeiros, abaixaram a cabeça e fizeram um gesto de não tem mais nada o que fazer, ele está quente porque a temperatura dele, ele acabou de falecer, nem precisavam falar nada. Realmente papai já havia partido. E que perda difícil, lamentável. Sofremos muito, eu e meus irmãos. Final de 2019, alguém me chama no Facebook. Olhei e logo vi quem era: o Elvis. Lembram dele, aquele menino Elvis lá na minha adolescência? Conversamos sobre nossas vidas, ele contando tudo que viveu e eu contando tudo que vivi. E ele também divorciado, pai de 3 filhos. E não demorou muito para nós nos encontrarmos e começarmos a namorar. E em 16 de julho de 2020, nos casamos. Foi só no civil, mas foi bem simples, restrito apenas à família. Estávamos na pandemia, então nem podia mesmo aglomerar pessoas. Um homem que me trata como princesa, como rainha, igualzinho o meu pai me falou. Elvis, hoje mais maduro e com toda a nossa experiência de vida, um marido espetacular, um pai sem igual. Minhas filhas, todos os dias dos pais, faz uma homenagem a ele, pois elas dizem que com ele elas puderam saber o que é ter um pai de verdade. E eu, uma mãe para os filhos dele. Nossa família, todos juntos, é uma delícia. Eu, ele e 5 filhos. E para completar ainda mais as nossas vidas, ano passado eu tive um bebê, fruto desse nosso amor. E hoje, Felipe é nossa joia em casa. As irmãs mimam muito o irmãozinho. É um chamego para todo lado. Deus realizou o que disse para o meu pai: ela será feliz. Ela será muito feliz. E hoje somos membros de uma igreja onde falamos e pregamos o amor de Deus.
verdadeiramente Deus fala e cumpre suas promessas. Tudo o que eu queria que meu pai tivesse conhecido, sabe, tudo o que eu queria era que meu pai tivesse conhecido ele. Certa noite, tive um sonho onde o meu pai estava sentado na igreja dele e eu chegava e apresentava o Elvis. Ele abriu um sorriso tão grande que eu não me esqueço. Nunca, mas não esqueço nunca, parecia real. Ele estava aprovando a nossa união, tipo assim, eu não falei para você que Deus ia reservar um homem maravilhoso? Tenho certeza de que onde meu pai estiver, ele está muito feliz por saber que a filhinha dele, a caçulinha, hoje é feliz também do jeitinho que Deus falou para ele um dia. Perdoem a história grande que eu escrevi por ele correr a narrar, mas eu tinha que contar para fazer sentido tudo o que contei. E olha que eu resumi muita coisa. Vocês me encontram pelo Instagram, @Elis_Elvis, onde conto sobre a nossa história e como Deus fala conosco. Papai, que saudade de você. Um dia nos encontraremos. Eu, Elisângela Souza, estou mandando umas fotos, Eli, para você mostrar aí no seu programa, aí na sua saudade. A primeira foto é meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos. Meu pai, minha irmã, minha mãe, eu e meus irmãos. A segunda foto, minha família que Deus me deu, meu esposo Elvis, nossos filhos e genros. Olha a família, gente. Olha só, o Elvis, os filhos do Elvis e mais as filhas dela, da Elisângela, Elis. E a foto 3 é o mais novo membro, o Felipe, o nosso bebê tão amado. Olha aí, ó. Olha só. Que bonito. Que linda foto, né? Vamos voltar às fotos novamente? A primeira, a segunda e a terceira? Olha aí. Aí é ela, o pai, a mãe e os irmãos. Aí é ela, o Elvis, mais os filhos do Elvis, né? E as filhas dela. E agora o do casal, o Felipe. Que bonito, que lindo. A visão do meu pai. E tudo se cumpriu. Desde aquele dia em que ela, nas últimas, praticamente desenganada, ela não vai sobreviver. E se sobreviver por um milagre, ela terá sequelas gravíssimas. O pai chega em casa, se ajoelha no quarto e começa a pedir por um milagre a Deus. E vem uma luz que resplandece em todo o quarto. E no centro dessa luz, uma bola de fogo. E nesta bola, um ser com asas. É o anjo da guarda que diz: a menina não vai falecer, a menina não vai morrer. Esta doença não vai matá-la, ela ainda irá sobreviver e testemunhar o nome do Senhor quando for adulta. Então, e assim aconteceu. Os médicos mesmo se depararam com uma situação que não acreditaram. Mais tarde, ela se casa. Um péssimo casamento. Mas o pai, um dia, perto já do seu fim, disse: filha, Deus me falou, você vai ter um homem que vai tratá-la como uma rainha, como uma princesa. E ela reencontrou Elvis, lá da infância. E foi ele, o homem que também divorciado, como ela era divorciada, se uniram. Ele vem com os filhos dele, ela vai com as filhas dela, se reúnem e os dois agora têm um bebê. E assim formou-se uma família. E ela queria muito que o pai estivesse aqui para conhecer Elvis. Que assim como ele falou, Deus cumpriu a promessa.
a fazendo tão feliz. Rádio Capital, mais uma história que a vida escreveu. A visão do meu Pai, e tudo se cumpriu por obra de Deus. Boa tarde, Eli Correia. Depois dizem que o destino não existe. Aí tá aí a prova. Ela reencontrou o Elvis depois de anos e os dois estão juntos e felizes com essa família linda. Muitas felicidades pra você ainda mais. Beijo, Eli. Beijo, Cíntia. Vera Guarulhos. Vera Guarulhos. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Cíntia. Tudo bem? Aqui é a Marina Prado de Biúna. Temos na sintonia eu, Graziano, Rui. Nossa, Eli, que história. Meu Deus. A história, nós estamos prestando muita atenção. Quem tem fé em Deus é assim mesmo. Nada é impossível para Deus, que Deus é poderoso. Eu acredito muito em Deus, Jeová. Então, Eli, muito linda a história. Nossa, como eu gostei. Nós estamos amando a história que você está contando. Obrigado, Eli. Fica com Deus, os anjos. Você e a Cíntia. Abraço. Amém. Boa tarde. Olha, gente, eu tinha 2 cartas hoje, né? Então eu optei por essa. Amanhã eu vou fazer a outra carta. E a carta de amanhã, inclusive, quero até chamar a atenção de vocês, que me chamou muito a atenção. Mas eu fiquei entre uma carta e outra, falei, como eu ia fazer as duas, tanto eu faria uma hoje e outra amanhã, ou trocava de hoje, de amanhã para hoje. Então eu preferi fazer essa carta hoje e amanhã eu faço essa outra. E essa outra, gente, essa outra tem um momento assim que me surpreendeu, que me chocou. Quando o marido, você vê uma história tão bonita como essa, uma história tão linda ainda, que ele trata a mulher como uma princesa, como uma rainha, né? E diferente do outro marido que ela teve, que tratava ela como qualquer coisa, né? E ela rezou para Deus para ajudar no divórcio, e Deus ajudou. Que ele amanheceu um dia lá e falou, eu vou embora. Foi a graça da vida dela acabar aquele casamento que durou 12 anos, né? 14 anos. Mas a carta de amanhã, gente, eu queria que vocês prestassem atenção. A carta de amanhã tem um momento que o marido faz de uma cobra o colar para a esposa. A cobra, ele coloca no pescoço da esposa como se fosse um colar, que a esposa, ela um pouco antes tinha ficado cega. Então a esposa não sabia do que se tratava, e aquela cobra mexendo no pescoço e ele dando gargalhada. Olha que sujeito. De um lado um homem tratando uma mulher como uma rainha, graças a Deus, que foi a história de hoje. E amanhã um homem aproveitando de uma cegueira da esposa, sabe, estúpido, bruto e mais outras coisas, coloca só para fazer gozação uma cobra no pescoço da mulher que está cega, como se fosse um colar, e aquela cobra mexendo, e a mulher cega, coitada, sem saber do que se tratava, era uma cobra. Quer dizer, para ver como é que o mundo é, né? De um lado, alguém que trata a mulher como uma rainha, e de outro lado, uma pessoa que trata a mulher como uma coisa. Amanhã, vocês acompanhem a história de amanhã. Rádio Capital, mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você, Elisângela, de São José dos Campos. Elisângela Souza, né? Só estou olhando aqui direitinho. Elisângela Souza, é isso? Elisângela Souza, de São José dos Campos. Rádio Capital.